single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day I'm gonna make something great. Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Marcelo e hoje nós vamos falar sobre os trânsitos de Plutão. Plutão, ele é um planeta astrológico e ele já é, por si só, nos dias de hoje, uma figura central em termos de uma polêmica astronômica, né? Porque os astrônomos têm dito que ele não é mais considerado como planeta. E isso muitas vezes a gente encontra pessoas por aí que ficam fazendo contestações. A astrologia não é uma ciência porque ela considera Plutão como planeta. Antes de mais nada, eu gostaria de esclarecer que de fato a astrologia não é ciência, né? E quem fala isso está usando a terminologia errada. A astrologia, ela é um conhecimento milenar, ancestral e que traz consigo uma filosofia bastante profunda, né? E que tem tudo a ver com os deuses pagãos, com os mitos, as mitologias e as interpretações de símbolos. Então, só por isso, ela já é uma área de conhecimento, mas isso não significa que ela seja uma ciência. Então, vamos por partes, né? Plutão, astrologicamente, ela significa o poder oculto. O que é o poder oculto? Por exemplo, o poder que vem dos marginais, das máfias, no modo geral. Então, Plutão significa isso, o poder subterrâneo que está oculto debaixo da Terra, as riquezas que estão debaixo da Terra e que precisam ser descobertos. Plutão, ele significa também a explosão, né? Algo que vem do fundo para a superfície. Então, os trânsitos de Plutão, ele significaria exatamente essas coisas. Então, quando a astronomia ela fala que Plutão não é um planeta, isso está no contexto astrológico do próprio significado de Plutão, porque o deus Plutão ele tinha o poder de ficar invisível e ele é marginalizado, vamos dizer assim, dentro da religiosidade pagã, porque ele era um deus tão severo que as pessoas tinham medo de cultuar ele e desagradar, tendo em vista que ele cuidava da vida das pessoas após a morte. Era grande o temor de desagradar ele e a pessoa ficar complicado lá no Tártaro, ou não poder ir para os Campos Elíseos, porque ele controlava isso, né? Para onde a alma dos mortos iam. Então, Plutão teria esse significado. Então, esse lado marginal e invisível de Plutão, que é dado pela astronomia, vem de encontro com a própria simbologia da astrologia. Então, não há nenhum demérito para Plutão e a gente encara ele nos seus trânsitos. Normalmente, quando a gente passa por um trânsito de Plutão, a gente tem um processo de transformação bastante intenso e um processo lento. Eu estou acabando de sair de um trânsito de Plutão sobre o meu ascendente, que o meu ascendente é Capricórnio. Então foram assim longos anos, esses anos todos, eu tive uma sucessão de fatos que transformaram minha vida no campo profissional. Eu tive que não trocar exatamente de emprego, eu tive que trocar a instituição aonde eu trabalho. Foi um processo aonde durante uma boa etapa eu consegui recursos financeiros, ao mesmo tempo passei por dificuldades, desafios financeiros também. Então uma coisa extremada, né? Plutão costuma dar essas coisas extremadas. Eu tive que entrar num processo de tratamento médico, que foi um pouco complicado, mas não foi nada extremo. Eu perdi muitos amigos também, né? Muitos amigos se desligaram, se distanciaram. Então Plutão tem a ver com essa coisa da perda, porque ele tem essa natureza da amputação, do cortar aquilo que não serve mais. Se não tem serventia, vai embora, né? Então Plutão tem muito esse caráter. Ele significa a cura de processos radicais, como por exemplo surgimento e a cura de um câncer, de uma doença qualquer, que não foi o meu caso, mas foi uma sucessão de doenças crônicas que me deu bastante trabalho, que hoje eu consegui controlar e de certo modo até debelar elas, né? Plutão nos exige ir além da aparência, ver o lado oculto, ver aquilo que a gente se nega a ver, né? Tem a ver com obtenção de riquezas por meio de herança, legislação, de processos. A pessoa pode entrar em processos
administrativos, judiciais, investigações policiais. Eu mesmo tive um problema judicial durante o meu trânsito de Plutão, onde eu acabei passando por uma espécie de investigação e ligação com investigações, por exemplo, né? E Plutão também tem fundamentalmente a ver com o processo de renascimento. Então, normalmente, quando a gente passa por um trânsito de Plutão, nós deixamos de ser quem somos e passamos a ser uma outra pessoa. Isso é muito comum, né? Com troca, com morte de pessoas, aparecimento de novas pessoas na nossa vida, fim de casamento, fim de contrato, fim de etapas profissionais. E normalmente, quando a gente consegue superar bem Plutão, ele acaba tirando algo para nos deixar algo no lugar. E muitas vezes aquilo que ele nos traz é melhor do que aquilo que ele tirou, né? Isso é muito comum acontecer. Então, para Plutão, qual é a grande palavra-chave para a gente superar os trânsitos de Plutão? Aceitar e não se prender, deixar ir. Então, se você vê que numa situação está te empurrando para fora de um emprego, vai para outro. Se você está vendo que um amigo está distanciando, é lógico que você vai tentar se aproximar, mas se essa pessoa resolve ainda continuar se distanciando, deixa aí. Se um casamento está acabando, nada impede de você tentar consertar, mas se você percebe que não tem como consertar, deixe acabar. Porque se você fizer a coisa com aceitação e com aprendizado, e você vai perceber que Plutão vai te trazer algo de bom. Por exemplo, quando eu estava enfrentando meus problemas de investigação, de processo, apareceu a chance de eu estudar. Eu estudei muito nessa etapa e eu cresci muito profissionalmente, né? E eu ainda não tive o retorno financeiro dos meus estudos, mas é uma questão de tempo para vir, né? Mesmo porque eu sou funcionário público e os títulos contam para a melhoria de salário, né? Então isso acaba acontecendo mais cedo ou mais tarde, certo, gente? Então fica aqui as nossas reflexões sobre os trânsitos de Plutão. Até mais e grande abraço.